Paz. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus e gostaria de convidar a todos para nós iniciarmos com a nossa oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui para aprender mais da tua palavra, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos aprender segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa-nos, abre o nosso entendimento, nos prepare para ouvir Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 26, que fala do plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo tramaram para matar Jesus. Traição, falsas testemunhas, é um verdadeiro jogo político. Eles tinham medo da relação popular, porque Jesus era um mestre muito respeitado, pelo povo, por grande parte da população, principalmente os mais pobres, os doentes, os oprimidos, aquelas pessoas que eram consideradas inferiores, ao resto da população. O principal acontecimento desse período aí que eles estavam tramando contra Jesus foi quando Jesus estava em Betânia, e uma mulher chegou e usou uma essência para ungir Jesus. E como era um perfume caríssimo, um óleo muito perfumado e muito caro, os discípulos começaram a falar que era um desperdício, que esse dinheiro poderia ser usado para dar aos pobres. E aí Jesus explica, que na verdade aquela mulher estava ungindo o corpo dele para o sepultamento. Mais uma vez Jesus prediz tudo que iria acontecer com ele, e ele ainda fala que onde fosse pregado esse evangelho, a atitude dessa mulher seria sempre lembrada, porque elas se prepararam um cenáculo, que era um salão muito espaçoso, mobiliado. E quando Jesus se reúne com os discípulos, para essa última Páscoa, aí ele fala, que vai ser a última vez que ele vai comer com eles, que vai beber com eles, e institui a ceia, Lucas 22, 19 e 20. E Jesus fala: muitos de vocês vão se escandalizar de mim. Porque Jesus já sabia, que ele ia ser abandonado, que ele ia ser traído, que ele ia se sentir sozinho. E Pedro, fala que nossa, Senhor, jamais vou me escandalizar de você. Se necessário, eu morro pelo Senhor. E Jesus fala com Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro insiste: não, Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor, jamais vou te negar. E quando acontece de que Jesus está lá sendo interrogado, e Pedro vai se aquecer lá na fogueira, que eles falam: você é um deles. E Pedro fala: não, de jeito nenhum. E nega. E na mesma hora a Bíblia fala que o galo canta, e Pedro sai e vai chorar amargamente. Depois da Páscoa, Jesus se retirou para o Getsêmani,
que o Getsemane, né, significa lagar de azeite, né? Era um jardim, né, que era situado a leste de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, e era onde Jesus costumava ir quando ele queria, né, ficar mais sozinho para falar com o Pai, onde ele ia para orar. Após a ceia, então, a última ceia, né, com os discípulos, Jesus se retirou para esse jardim, que era o Getsemane, né? E Jesus estava muito angustiado, né? A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 33, que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, que ele teve medo. Lucas 21, né, que era um salão muito espaçoso, mobiliado, e quando Jesus se reúne com os discípulos, né, para essa última Páscoa, aí ele fala, né, que vai ser a última vez que ele vai comer com eles, né, que vai beber com eles, e institui a ceia, né, Lucas 22, 19 e 20. E Jesus fala: muitos de vocês vão se escandalizar de mim, porque Jesus já sabia, né, que ele ia ser abandonado, que ele ia ser traído, que ele ia se sentir sozinho. E Pedro, né, fala que nossa Senhor, jamais vou me escandalizar de você, se necessário eu morro pelo Senhor, né? E Jesus fala com Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro insiste: não, Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor, jamais vou te negar. E quando acontece de que Jesus está lá sendo interrogado, né, e Pedro vai se aquecer lá na fogueira, né, que eles falam: você é um deles. E Pedro fala: não, de jeito nenhum. E nega. E na mesma hora a Bíblia fala que o galo canta, né? E Pedro sai e vai chorar amargamente, né? Depois da Páscoa, né, Jesus se retirou para o Getsemane, que o Getsemane, né, significa lagar de azeite, né? Era um jardim, né, que era situado a leste de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, e era onde Jesus costumava ir quando ele queria, né, ficar mais sozinho para falar com o Pai, onde ele ia para orar. Após a ceia, então, a última ceia, né, com os discípulos, Jesus se retirou para esse jardim, que era o Getsemane, né? E Jesus estava muito angustiado, né? A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 33, que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, que ele teve medo. Lucas 22, 44, ele fala, né? A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 33, que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, que ele teve medo. Lucas 22, 44, ele fala de tanta angústia que Jesus estava em agonia, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Aquela angústia, aquele sofrimento que Jesus estava passando, né, internamente, aquela solidão. E a Bíblia fala que Pedro e João não resistiram ao sono, né, dormiram, e mais uma vez Jesus ficou sozinho. E ele sentia medo, como homem, ele sentia medo, porque ele sabia do sofrimento que ele ia passar. E quando Jesus estava lá naquela angústia, naquele sofrimento, ele
quando ele percebe, né, que Judas chega com uma turba, né, com muitas pessoas, soldados, né, para prendê-lo. Né, e Jesus realmente foi tratado como um marginal, um bandido, né, da pior espécie. E Judas já havia avisado aquelas pessoas que quem ele beijasse seria o Cristo, que é quem deveria ser preso. Né, e ele chega com um beijo, né, cumprimenta Jesus com um beijo, e Jesus ainda fala: amigo, a que vieste? No momento em que Jesus recebe Judas, né, que Judas age traiçoeiramente, Jesus chama Judas de amigo. Ou seja, nem assim Jesus não condenou Judas, mesmo ele sendo traidor. E a Bíblia fala que Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote, um dos que estavam ali para prender Jesus, e que Jesus colocou a orelha de Malco no lugar de novo, né? Colou a orelha de novo. E com isso Jesus fez seu último milagre, enquanto ele estava vivo, né? Porque Malco era servo do sumo sacerdote e estava se preparando para ser sacerdote. E quando ele percebe, né, que Judas chega com uma turba, né, com muitas pessoas, soldados, né, para prendê-lo. Né, e Jesus realmente foi tratado como um marginal, um bandido, né, da pior espécie. E Judas já havia avisado aquelas pessoas que quem ele beijasse seria o Cristo, que é quem deveria ser preso. Né, e ele chega com um beijo, né, cumprimenta Jesus com um beijo, e Jesus ainda fala: amigo, a que vieste? No momento em que Jesus recebe Judas, né, que Judas age traiçoeiramente, Jesus chama Judas de amigo. Né? Ou seja, nem assim Jesus não condenou Judas, mesmo ele sendo traidor. E a Bíblia fala que Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote, um dos que estavam ali para prender Jesus, e que Jesus colocou a orelha de Malco no lugar de novo, né? Colou a orelha de novo. E com isso Jesus fez seu último milagre, enquanto ele estava vivo, né? Porque Malco era servo do sumo sacerdote e estava se preparando para ser sacerdote. E segundo a lei de Moisés, o sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. Ele tinha que ter um corpo perfeito, um corpo físico perfeito. E Jesus, sabendo disso, teve esse ato de misericórdia, né, e colou a orelha do Malco, que foi uma das pessoas, né, um dos que foram até lá para prendê-lo. Né? E Jesus, até nesse momento, Jesus teve misericórdia, né? Ele curou, né? Ele consertou a orelha de Malco. E ele ainda fala, né, que aquele que lança a mão da espada, pela espada perecerá. Ele ainda dá uma lição, né, em Pedro e em todos nós, né, de que nós não devemos usar da violência para resolver as questões, coisa que muitas vezes nós não obedecemos, né, por mais violência. E após ser preso, Jesus é conduzido ao Sinédrio. Né? O Sinédrio era uma assembleia, né, constituída pelo sumo sacerdote e mais alguns juízes, né,
que a lei judaica ordenava que existisse um sinédrio em cada cidade, né? Ele podia ser formado por 20 ou 23 juízes e eles julgavam as questões ligadas à religião judaica, né? E essa assembleia foi quem julgou Jesus, né? Levaram Jesus preso até a casa de Caifás, o sumo sacerdote, né? E estavam lá reunidos os escribas e os anciãos do povo para julgar Jesus, né? Eles queriam acusar Jesus. Para isso, eles não se importaram de apresentar testemunhas falsas, né, com mentiras, e acusaram Jesus, que Jesus afirmava que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias, e mais algumas outras falas, né, de Jesus que eles usaram como argumento, né, contra ele, para condená-lo. E na verdade foi uma jogada, né, de uma trama, né, muito bem urdida, né, porque eles tinham inveja da popularidade que Jesus tinha entre as multidões, né? Jesus ele atraía multidões e eles ficaram preocupados com isso, com essa popularidade de Jesus, e decidiram, né, de qualquer maneira, acusá-lo e condená-lo, né? Porque, de acordo com a decisão desse sinédrio, né, dessa assembleia de juízes, eles decidiram que Jesus era réu de morte, né? Porque Jesus afirmou ser o Filho de Deus, né? E quando ele é interrogado, né, pelo sinédrio, né, na pessoa do sumo sacerdote, e que o sumo sacerdote Caifás, ele pergunta para Jesus, né, que se era verdade. Caifás, ele pergunta para Jesus, né, que se era verdade, que ele se considerava um filho de Deus, né? E aqui no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 14, versículo 61, ele fala, né, Jesus fica em silêncio e o sumo sacerdote torna a interrogá-lo e perguntar: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E aí Jesus responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Né? Nesse momento, Caifás, o sumo sacerdote, se irou, né? Rasgou as vestes, né? Era um sinal assim de protesto, de revolta, de intensa revolta, né? Ele rasgou as vestes e fala, né? Ele é réu de morte, porque ele está afirmando que é filho de Deus. Essa foi a principal acusação, né, que eles tiveram contra Jesus para acusá-lo de morte, né? O fato de ele afirmar ser o Filho de Deus. Eles procuraram, né, de todas as formas, algum motivo para escandalizar, para condenar Jesus e para provar que Jesus era digno da morte, né, da morte de cruz. Né? Na época era o pior tipo de morte que tinha. Essa morte por crucificação era reservada aos piores bandidos, né? E Jesus foi considerado, né, um dos piores bandidos da época, né, pelo fato de afirmar ser o Filho de Deus. Esse foi o motivo, né, alegado, né, para condenar Jesus à morte na cruz. E a Bíblia nos fala, né, que Jesus foi humilhado, cuspiram no rosto dele, bateram nele,
né, esbofetearam e falavam: profetiza, Cristo, quem te bateu? Né? E no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, né, fala que ele foi humilhado, maltratado, torturado, mas que não saiu da sua boca nenhum gemido. Ele não abriu a sua boca, ele agiu como um cordeiro, né, levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Não expressou nenhuma palavra. Ele foi oprimido, afligido, foi ironizado, né? E no versículo 36 fala que passou a ser acusado pelo sumo sacerdote, mas manteve-se em silêncio. Marcos capítulo 14, versículo 62 também fala que Jesus, depois de um tempo em silêncio, ele fala: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Nessa hora é que o sumo sacerdote Caifás se ira, né, rasga as vestes, né, em sinal de ódio, né, e fala: não precisamos mais de testemunhas, né? Ele blasfemou, e Jesus nada, a palavra de Deus fala que Jesus nada respondeu. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 61, ele afirma: ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Tenha um bom domingo e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.